Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Hoje nós informamos a você que estamos também estamos ao vivo para a região de Pouso Alegre. Portanto, você de Pouso Alegre também está nos assistindo e participando efetivamente do nosso programa. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas aqui que o pessoal possa estar tendo, né? Com certeza, Dr. Mário. Antes de nós chamarmos o nosso intervalo, dizendo para você que o tema hoje do Conecte Saúde é infarto. Não vou dizer para você que está pretendendo ter um infarto, mas para você que está pretendendo evitar um infarto e lidar, de repente, com os sintomas, as manobras. Eu convido você a estar ligado nesta noite no programa Conecte Saúde. Antes de nós fazermos o nosso intervalo, eu gostaria de informar que pela 38ª Expo Agro aqui em Guaxupé, hoje o show do artista Luan Santana foi suspenso em virtude das fortes chuvas, tempestade de vento que ocorreu na nossa região. E para isso eu gostaria de chamar nesse instante o nosso plantão no Departamento de Jornalismo. Vamos lá. O show de Luan Santana e a abertura do rodeio de hoje da Expo Agro foram cancelados devido à forte chuva. Os ventos causaram danos à cobertura dos camarotes. Segundo a organização do evento, a programação segue normal a partir de amanhã. Tivemos uma chuva forte com vento à tarde, né? Que estragou algumas coisas. Evidentemente continua chovendo e óbvio que não dá para fazer rodeio, tem muita poça d'água na arena. E estragou umas colunas do camarote, coisa à toa, entendeu? Mas infelizmente não dá para fazer o show hoje, deixar bem claro, foi adiado o Luan Santana hoje, sem maior sobressalto, graças a Deus deu tudo certo, o estrago poderia ser bem grande e tudo assim estragou. Infelizmente é uma coisa que acontece muito no evento, é o que a gente chama de no show, isso é muito famoso. A organização da festa confirmou que o show de Luan Santana será realizado às 2h da tarde do próximo domingo, dia 15 de julho. Sobre o ocorrido amanhã no Jornal da TV. Eu gostaria de chamar um breve intervalo, lembrando a você que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 3551-7458 ou, se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Nós estamos aqui em nossos estúdios com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista. Faça a sua pergunta, retornamos em poucos minutos. A TV Sul está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fique por dentro de nossas novidades online. Encontre ainda os canais de seus programas favoritos. É a programação da TV Sul frente a frente com você também na internet. TV Sul nas redes sociais. Acesse! Retornamos com o nosso Conecte Saúde desta quinta-feira, lembrando que esta entrevista você pode assistir também aos sábados a partir das 15h30 e também às terças-feiras a partir das 18h. Dr. Mário, vamos começar então o nosso assunto falando sobre infarto. O que vem a ser o infarto, para que a gente possa ir norteando o nosso telespectador? Certo. Bom, para a gente definir infarto, a gente tem que definir mais ou menos o que é o coração. O coração, ele é um músculo, ele contrai o tempo todo, ele bombeia o sangue. E esse músculo ele é irrigado por diversas coronárias. São as artérias, vamos dizer assim,
que levam o sangue a determinadas partes do coração. Então, fazendo uma analogia, vamos fazer de conta que a gente tem um motor de um carro. E o motor, para funcionar, tem que chegar a gasolina nele através de alguma mangueirinha, alguma coisa assim. O que acontece se entope uma mangueirinha de um motor a gasolina? O motor para de funcionar. Então, o infarto nada mais é do que um entupimento de uma artéria, tá, que irriga uma determinada parte do coração. Então, quando ocorre esse entupimento, essa determinada parte do coração, ela para de funcionar. E, bom, o tamanho, a gravidade do infarto vai depender muito da área acometida, a área irrigada por aquela coronária, certo? Perfeito. Isso é uma coisa assim que é uma noção básica, mas que... Então a gravidade desse infarto se dá em virtude da área maior ou menor acometida. Isso seria um fator principal, mas muitas vezes mesmo um pequeno infarto pode levar uma pessoa à morte, porque não é o fator principal o tamanho do infarto, mas não é o único fator de risco. Muitas vezes, apesar de ser uma pequena área, é uma área vital, pode levar a uma arritmia, alguma coisa assim, haver uma parada cardíaca e a pessoa morrer. É muito importante dizer, primeiro, o infarto sozinho, ele representa, o infarto e outros problemas cardiovasculares, eles representam 35% a 40% de todas as mortes, né? E é uma coisa muitíssimo frequente, hoje é a principal causa de morte no Brasil e também até hoje nos países desenvolvidos, né? Então, daí a importância da gente prevenir isso, porque o melhor não é tratar um infarto, é evitar que ele aconteça. Evitar que aconteça. E quais seriam os principais fatores de risco, as principais causas que podem levar ao infarto? Bom, isso na verdade até hoje é muito difundido pela mídia, né? São vários fatores, né? A começar assim pelo próprio antecedente familiar, pessoas que têm na família pai, mãe, irmãos que tiveram infarto ou alguma doença cardiovascular, são pessoas mais propensas, né? Seguindo a idade, apesar de estar se tornando cada vez mais comum a gente ver pessoas jovens infartando, ainda é uma doença que acomete mais pessoas de mais idade. Então, quanto mais idade, maior o risco de infarto. Sedentarismo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? Então, é um pool de fatores, né? Que vão compondo isso. Quanto maior o número de fatores, maior o risco de acontecer esse problema. Perfeito. Nós temos uma primeira pergunta, Dr. Mário. O infarto é mais comum em homens ou mulheres? Por quê? Da Raquel de Guaranésia. Olha, isso é uma coisa muito interessante. De fato, numa idade mais jovem, é mais comum em homens. Mas se a gente for no cômputo geral, é tão frequente quanto em homens quanto em mulheres, né? Uma coisa muito interessante, eu vejo isso muito em consultório. Mulheres procuram muito o ginecologista, procuram, de uma maneira geral, mais o ginecologista do que o cardiologista. Só que para cada mulher que venha ter algum problema ginecológico grave, ou venha falecer, vamos dizer assim, de algum problema ginecológico, tem pelo menos 5 mulheres que morrem de problemas cardiovasculares. Então, você pode dizer que no cômputo geral, a incidência de infarto acomete praticamente igual, tanto homens quanto mulheres. Ok. Dr. Mário, pessoas que têm problemas quando jovens, tipo sopro na infância, têm mais chance de ter infarto na fase adulta? Jaqueline Vilela de Guaxupé. Eu quero agradecer nesse momento a você que está fazendo a sua pergunta, dizer que é um prazer muito grande respondê-las e é exatamente essa interatividade que nós pretendemos com o Conect Saúde. Dr. Mário, Jaqueline Vilela, pacientes que têm algum problema, a gente sabe daqueles sopros, como ela mesmo diz aqui, não tem relação. Relação alguma, tá? Isso não é nenhum fator predisponente. O fator predisponente seria assim, se na família da pessoa existem pessoas que tiveram infarto ou alguma doença cardiovascular, de fato essas pessoas têm um risco maior. Agora que é muito comum em infância ver sopros inocentes que desaparecem com o tempo e tal, isso absolutamente não guarda nenhuma relação com um infarto agudo de miocárdio. Perfeito. É possível para um leigo, nós estamos aí na rua, avaliarmos de repente algum sintoma de um infarto, ou é necessário que se tenha um profundo conhecimento para saber que uma pessoa está infartando e de repente tem alguma coisa para se fazer?
Bom, primeira coisa, o sintoma do infarto, hoje também é muito difundido, as pessoas, boa parte das pessoas, diria até a maioria das pessoas, já desconfia o que pode ser um infarto, ou uma suspeita do que poderia ser um infarto, né? Mas o que as pessoas têm que saber, de uma maneira geral, é o que as pessoas que estão tendo infarto sentem, né? A maioria das pessoas que estão sofrendo um infarto, elas começam com uma dor, não vamos dizer dor, vamos dizer desconforto, porque algumas pessoas sentem como uma queimação, outras pessoas sentem como um aperto. Como se fosse um problema no estômago, por exemplo? Poderia ser. Agora, a característica é que uma dor em crescendo, ela vai ficando mais forte. Boa parte das pessoas fala que ela é opressiva, geralmente ela se dá no peito, mas ela pode irradiar para os braços, mais comumente para o braço esquerdo, para as costas, né? Muitas vezes vem associado com suor, né? E quase sempre é uma dor bem forte. Então, alguém que está tendo um infarto, a não ser que ele seja muito teimoso, ele acaba indo no médico, ou ele acaba sendo levado por familiares ou amigos para um médico, né? Então, esse tipo de sintoma, as pessoas devem procurar um hospital. Bom, isso pode acontecer assim, de alguém cair na rua e tal. Não é uma coisa que a gente pode explicar aqui. Existem até alguns cursos assim que se pode ensinar sobre reanimação a manobras. Existem lugares no exterior, inclusive isso no Brasil tende a ser implantado, onde por exemplo, acontece uma parada cardíaca, existem desfibriladores, aqueles aparelhos que a gente dá um choque na pessoa para fazê-las voltar em caso de parada cardíaca. Isso tende a ficar mais frequente, inclusive assim, em lugares onde tem grandes concentrações de pessoas. Por exemplo, em aeroportos no exterior, eles colocam a determinadas distâncias desfibriladores. Se acontece de alguém ter uma parada cardíaca, poder ser reanimado. Mas a gente não tem assim uma coisa... Na verdade, aqui para o nosso meio, o que é mais fácil de fazer e o que é factível é tentar levar a pessoa o mais rápido possível para um local onde ela possa ser submetida a alguma assistência médica. No caso, são os prontos-socorros, né, das cidades, né, que estão nos ouvindo, né? Doutor Mário, existe uma relação entre ansiedade e maior possibilidade de infarto? Quem pergunta é a Roberta. Sem dúvida, isso realmente. Olha, a ansiedade é um mal dos dias atuais, né? As pessoas vivem ansiosas, preocupadas. Não se sabe com o que, né? Mas corre-se atrás de alguma coisa. O estresse, né, a ansiedade, ela é gerada por adrenalina. Todo mundo já ouviu falar de adrenalina, né? A adrenalina é um hormônio produzido por uma glândula que chama suprarrenal, que é liberada em situações de estresse. A adrenalina, ela aumenta a pressão, ela aumenta a frequência cardíaca, ela pode aumentar cortisol, que são fatores, todos eles, que podem levar a um infarto, direta e indiretamente. A pressão alta no longo prazo, por exemplo, pode levar a um infarto, né? Então, isso é gerado pela ansiedade. Claro, um dos fatores de risco para a morte cardiovascular, não só o infarto, né, é a ansiedade. E costuma-se ter assim, ocorrência grande de infartos, por exemplo, em parques, susto, montanha-russa, esse tipo de coisa, essa adrenalina ou não? Não é tão comum, não é tão frequente. Assim, apesar de que tem alguns estudos assim, famosos, teve um na época da guerra do Iraque lá, eles conseguiram, aí, não sei se vocês lembram, lá, o Iraque lançava bombas lá em Israel e tal. E Israel é um país desenvolvido, eles fizeram uma pesquisa lá. De fato, o pessoal ficava com tanto medo de cair uma bomba. Que morria antes da bomba. Que aumentou a incidência de infarto, né? Agora, que eu saiba, não existe assim, uma incidência maior, uma correlação maior, assim, por exemplo, com montanha-russa, esse tipo de coisa, não. Mas existe correlação com o estresse. O estresse ele pode aumentar, assim, isso de uma maneira geral, o risco de problemas cardiovasculares. Nós temos aqui outras perguntas chegando, inclusive perguntando sobre detalhes de ponte safena, cirurgia e tal. Nós vamos fazer uma breve pausa, Dr. Mário,
E voltamos daqui a pouquinho com tratamentos, que como o próprio doutor nos disse, não é o ideal. O ideal é que se previna, né, a ocorrência do infarto. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho e você pode ainda fazer a sua pergunta para 3551-7458 ou, se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Voltamos já. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado, mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Todos juntos no combate à dengue. Você e a água não podem ficar parados. A dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos e vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criadouro do mosquito transmissor. Vamos acabar com a dengue. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2020. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso vai bater, da bateu! É gol! Retornamos com o nosso último bloco do Conecte Saúde desta quinta-feira. Nós estamos ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé, conversando com o Dr. Mário, cardiologista. Temos aqui uma pergunta chegando. O Odair, do Planalto, Jardim Planalto, ele diz que joga futebol e queria saber se é possível ter um infarto enquanto joga bola. Odair. Claro, você pode ter infarto dormindo, jogando futebol. Isso é possível a qualquer momento. Mais uma pergunta relacionada, como nós dizíamos, né? Quando se está recuperando de uma cirurgia cardíaca, uma ponte safena, as chances de morte súbita são grandes? Primeira coisa, o que é morte súbita, doutor Mário? Morte súbita é aquela pessoa que morre de repente, né? Isso pode acontecer também em qualquer momento. A principal causa de morte súbita é o infarto. A pessoa entupiu uma coronária, talvez a área lesada seja muito grande, predispõe a uma arritmia. Arritmia é o coração bater fora do compasso e isso pode gerar uma parada cardíaca e a pessoa morre. Isso daí é muito importante dizer, porque metade das pessoas que morrem de infarto morrem na primeira hora. Então ela teve uma dor no peito, tá? Se ela está tendo um infarto, caso ela vá morrer, metade das pessoas vai morrer nessa primeira hora. O que é importante disso? Que você procure logo alguém que te dê assistência. Então, procurar o hospital imediatamente, porque a partir do momento que você entra no hospital, a nossa mortalidade aqui em Guaxupé, na nossa UTI, gira ao redor de 7 a 8% depois que você internou. É uma mortalidade relativamente baixa, comparável a centros maiores, né? E isso daí é uma coisa assim, muito importante. Quanto mais cedo você chegar ao hospital, menor o risco de complicações maiores. Agora, voltando à pergunta dele, morte súbita, morrer de repente, depois de uma cirurgia. Se você já está em casa,
Pensa comigo, você tinha várias coronárias entupidas, você colocou pontes de safena e desentupiu todas. Qual que era o maior perigo? Era entupir alguma coronária. Agora elas estão todas desentupidas. Então, é óbvio que é mais difícil de alguém morrer depois que fez uma cirurgia cardíaca. Porque o problema dela tá resolvido. Então, existe risco de morte súbita, mas o risco é pequeno. Tá? A grande maioria das pessoas que faz a cirurgia fica boa. Né? Tranquilizar então o senhor Manuel, se for o caso dele. Espero né? que não seja. Tomara que não seja. A Patrícia, ela diz o seguinte: doutor, qual a relação entre o pulmão e o coração? Porque minha mãe tem problemas cardíacos e tosse com muita frequência. A Patrícia. Bom, isso é um pouquinho de anatomia, né? Difícil de explicar, mas o coração ele está intimamente ligado ao pulmão. O pulmão e o coração eles trabalham juntos. O sangue que chega ao coração, ele chega através... o sangue que chega no pulmão, ele chega do coração, e do pulmão ele passa de novo para o coração, levando o sangue, chega venoso e vai arterial. Agora, de uma maneira geral, apesar de estarem muito relacionados, as pessoas podem ter problemas isolados, ou de coração só, ou de pulmão só. Muitas pessoas, especialmente aquelas que fumaram muito, né? Esqueci de falar isso no começo, né? De fatores de risco. Né? O cigarro é talvez um dos principais de tudo, mas o cigarro ele pode provocar tanto problema de coração como de pulmão, mas muitas pessoas acometem mais o pulmão só. Então, tem relação, as duas coisas estão relacionadas, mas podem ser, na maior parte das vezes, são separados. A pessoa tem mais problema de pulmão ou mais problema de coração. No caso dela, provavelmente não tem nada a ver com o coração, provavelmente o problema dela é pulmonar. E a tosse é um sintoma, na maior parte das vezes, pulmonar, embora também possa ser de coração. Mas é muito mais comum a gente ver isso em problema pulmonar. Perfeito. Há poucos dias, doutor Mário, nós vimos uma entrevista também no estilo do Conect Saúde, numa outra emissora, e o profissional relatava sobre o fato de cada vez mais pacientes jovens serem acometidos pelo infarto. Isso tem uma lógica? Ou é o estilo de vida? O que seria? Bom, são vários fatores, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem visto realmente. Primeiro, pelos hábitos de vida, né? Hoje a gente vive num mundo assim que parece que tem pressa para tudo. Nós falamos da ansiedade, parece que todas as pessoas são ansiosas, é tão difícil de lidar com isso, né? A gente não consegue muitas vezes controlar esse tipo de coisa. As pessoas fumam muito, né? Aumentou muito o consumo de drogas, né? Tem uma praga que chama crack aí, que está provocando, além de infarto, morte súbita, não se sabe bem se foi por infarto ou por arritmia. As pessoas cada vez mais sedentárias. Antigamente eu lembro da minha mãe contando, ela era magrinha, tudo, ela pegava, saía de casa, ia trabalhar, aí voltava para casa, almoçava, voltava correndo de novo para trabalhar, voltava para casa, aí ela ia para um lugar, ia para outro. E só que ela não ia de carro, ia de a pé. Hoje a gente até para mudar o canal da televisão, a gente usa o controle remoto. Então, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais que as pessoas se esforçam menos. Muitas facilidades e pouco esforço. E isso tem uma repercussão. A repercussão é que os problemas que costumavam aparecer mais tarde estão começando a aparecer em pessoas mais jovens, né? Isso é muito ruim. Uma coisa que tem que ser dita, muita gente fala, não, ter um infarto jovem é mais perigoso. Se a gente pegar assim, estatisticamente, somando todas as pessoas com menos, vamos dizer assim, jovem, menos de 40 anos, que tiveram um infarto, em geral elas têm uma mortalidade menor do que o outro mais velho. Mas a morte súbita na pessoa mais jovem, morrer de repente quando acabou de infartar, é muito mais frequente. Por que isso acontece? Porque as pessoas mais velhas, elas costumam desenvolver a doença lentamente. Então, quando obstrui uma coronária, as outras coronárias elas estão mais ou menos preparadas. Existe uma compensação. A gente fala circulação colateral, tá? Então, você imagina que tem todo mundo passa por um viaduto ali. Aí caiu o viaduto. Agora, se você tem uma pinguelinha ali do lado que faz a volta, todo mundo passa pela pinguelinha e pronto, resolve o problema. A pessoa jovem não tem essa pinguelinha. Na hora que cai o viaduto, acabou. Né? Então é muito comum da gente ver morte súbita nessas pessoas mais jovens. Então a gente vê
no fim das contas, a mortalidade nas pessoas, geral, nas pessoas mais jovens é menor, mas a incidência de mortes de repente, mortes súbitas nessas pessoas é bem mais frequente. Isso é um problema de saúde pública, nós estamos enfrentando isso, apesar de a maior parte das pessoas já tem algum conhecimento a respeito disso que nós estamos falando, não se toma uma precaução, a gente não tem mudado a dieta, cada vez se come pior. Isso é uma coisa que com certeza está aumentando a incidência desse tipo de problema em pessoas mais jovens. No nosso município, em Guaxupé, a nossa região, como é que nós podemos assim classificar a adequação, né, os recursos que se tem para essas situações, para essas condições de repente, pacientes infartados? Nós temos que encaminhar muitos casos, muita coisa é resolvida aqui. O que o Dr. Mário poderia... A primeira coisa, nós temos, hoje aqui em Guaxupé, nós temos 7 vagas de UTI. Tá? Isso até, vamos por uns 8 anos atrás, a gente não tinha nenhuma. Então foi realmente um progresso para a cidade, para a região, a gente ter essas vagas de UTI. A região ela tem drenado muitos casos aqui para Guaxupé, a única UTI que a gente tem. Hoje eu posso dizer que nós estamos trabalhando no limite com essas vagas, nós estamos precisando de mais vagas no UTI. Já aconteceu algumas vezes chegar alguém infartado e a gente não ter naquele minuto uma vaga, a gente tem que manejar lá. Então, eu diria o seguinte, que nós temos uma condição boa para receber, não só de Guaxupé, mas também da região, mas a gente está precisando de alguma coisa a mais. A gente está precisando de mais vagas na UTI. Com relação dos problemas que a gente resolve aqui, a maioria das pessoas que tem infarto, a gente consegue resolver aqui em Guaxupé. Eu diria que, vamos por uns 3%, 2%, a gente vai necessitar encaminhar essa pessoa para um lugar onde realize coisas assim, tipo uma angioplastia ou uma cirurgia cardíaca. A parte cirúrgica não é realizada no Guaxupé? Hoje, isso é uma outra coisa de detalhe de tratamento. Hoje está muito mais frequente a gente evitar a cirurgia e fazer angioplastias com stent, que são simples desentupimentos das coronárias. A gente não tem isso aqui e eu acho que vai ser bem demorado a gente ter ainda, mas a maioria dos casos isso não é necessário. Agora, algumas vezes isso é necessário e a gente tem que procurar vagas e tal. Muitas vezes isso não é uma coisa tão fácil da gente conseguir. E quais são os principais centros para os quais os pacientes são encaminhados? Bom, aqui em Guaxupé, quando a gente precisa de mais emergência, a gente tem hoje centros de hemodinâmica em Paraíso, em Varginha, e Pouso Alegre e Poços de Caldas, tá? Tem um sistema, toda uma coisa muito complexa com relação ao SUS, né? Que a pessoa, quando ela tem um problema desse tipo, a gente joga no sistema e o local onde tiver uma condição de receber, ele vai capturar esse doente. É uma coisa que tem sido feita, mas nem sempre com a velocidade necessária. Outras coisas que a gente lança a mão, mas aí muitas vezes em pessoas que têm um convênio, alguma coisa, é usar o estado de São Paulo. A gente é muito mais perto aqui de São Paulo do que de Minas. Então a gente encaminha muito. São Paulo, Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa, outras cidades também. Campinas tem o Veracruz. Tem o Veracruz, o Centro Médico, a própria Unicamp, mas de uma maneira geral, a gente encaminha hoje, sempre que possível, lá para a Beneficência Portuguesa nesses casos. Perfeito. Sr. Mário, chegou aqui uma pergunta da Maria de Lourdes, do Parque dos Municípios. Ela diz o seguinte: tem dormência no rosto e nos pés, ambos no lado esquerdo. Pode ser algum problema no coração? Maria de Lourdes. Olha, eu diria, é difícil de falar alguma coisa, ser uma coisa tão... assim, uma informação pequena e tudo. Pode, mas acredito que não. Esse é um sintoma que não é muito característico de problema cardiovascular, mas eu recomendo que ela vá ao médico, vá ao cardiologista, faça uma consulta, faça um eletro, olhe a pressão, coisa assim simples, né? Ok, nós estamos falando com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, esclarecendo para você, levando informações fundamentais sobre infarto. Este é o nosso tema do programa Conecte Saúde de hoje, que você pode assistir também sábado a partir das 15h30 ou terça-feira a partir das 18h. Dr. Mário, com relação ao infarto, a prevenção principalmente, que a gente sabe que é o mais importante, o próprio doutor colocou para a gente no início do programa.
o que seria fundamental para a prevenção, para que nós pudéssemos informar o nosso telespectador? Bom, primeira coisa, para prevenir infarto, você tem que ter uma qualidade de vida boa. Qualidade de vida boa implica em uma alimentação adequada, sem quantidade grande de gorduras na alimentação, uma atividade física regular, não necessariamente um esporte, pode ser uma caminhada, outro dia foi uma moça lá que se perguntou se podia dançar, lógico que pode dançar, nadar, andar de bicicleta, ir para academia, fazer musculação também, né? Mas pode ser simplesmente você ir trabalhar a pé. Porque uma coisa assim, aqui em Guaxupé, outro dia eu estava medindo no Google Maps. A maior distância de um lugar a outro não dá 4, 5 quilômetros, que é uma caminhada. Uma caminhada de 1 hora, tranquilo, sem nada. Então isso é uma coisa muito simples, quer dizer, as pessoas podem muito bem ir trabalhar de a pé ou de bicicleta. Isso é uma coisa que ela vai ter que fazer, que ela vai ter que ir trabalhar. Isso é uma coisa. Agora, se você gostar de jogar futebol, se você gostar de jogar basquete, vôlei, hidroginástica, está valendo tudo. Uma atividade física é sempre importante. Se você fuma, para de fumar. Tá? Isso aí hoje em dia é uma burrice. O mundo não é mais do fumante, tem que parar de fumar mesmo. Tá? É difícil de parar, mas é uma coisa absolutamente necessária. E a relação entre todos os prejuízos, a maioria dos profissionais que vem aqui é clara, né? Entre o cigarro... Olha, eu atendo muita gente que fuma. Eu não encontro, já faz muitos anos que eu não encontro alguém que fume que não queira parar de fumar. Falta aquele empurrãozinho e tal, força de vontade. Mas isso é uma coisa essencial. Controlar peso, tá? Isso daí é muito importante. A obesidade é prima irmã da doença cardiovascular. Obesos geralmente, com muita frequência, desenvolvem diabetes, que é uma das doenças mais comuns de provocarem problemas cardiovasculares. Existe realmente, sem interromper o Dr. Mário, alguma relação entre aquela circunferência abdominal? Tem, não, sim, que a gente ouve falar, mas não sabe não, cientificamente. Isso aí é uma coisa já que está estabelecida, né? Você que é gordinho, né? Barriguinha só aqui e tal, você tem um risco maior de ter algum problema cardiovascular do que aquele outro que é gordo por inteiro. Isso já está estabelecido já. Tem uma entidade que chama síndrome metabólica, que a condição dela é ter a barriguinha. Isso daí tem uma medida, né, da circunferência abdominal, tá? Tem vários índices que o pessoal usa, mas se você for homem e você tiver mais do que 1 metro de circunferência, você já está correndo esse risco já de estar incluído na síndrome metabólica. Então aumenta o risco sim, né? Fazer uma atividade física ajuda a perder peso, ajuda a melhorar a parte metabólica com relação à glicose, diminuindo o colesterol, diminuindo o triglicérides, aumentando o colesterol bom. Então, prevenir infarto é simplesmente ter uma vida saudável, que inclui alimentar bem, manter um peso regular, não fumar, não beber em exagero, né? Manter uma atividade física regular. Então, não é tão difícil, apesar de ser tão difícil, né? Uma das coisas que é mais difícil a gente mudar um hábito. Mas se você for analisar bem, não é tão complicado você mudar isso, né? Perfeito. Você que está assistindo o Conecte Saúde, nós realmente tivemos um pequeno problema com o nosso provedor, então você pode fazer a sua pergunta, nós temos apenas poucos minutos, pelo 3551-7458. Dr. Mário, nós sabemos da importância, né, de tudo que nos foi colocado e sabemos que, pela audiência do programa Conecte Saúde, que será de grande valia para todos que estão nos assistindo, né? O tema diabetes que foi tratado pela doutora Andréia Neme com relação aos problemas na vista, né? Como é que se chama? Retinopatia diabética, exatamente. E foi falado amplamente sobre os prejuízos do diabetes. Então eu gostaria especificamente de saber a relação entre o diabetes e essa facilidade ou maior propensão ao infarto. Existe uma relação? Existe. A pessoa que é diabética, ela tem um risco tão grande de ter um infarto como de uma pessoa que já teve um infarto. Então é bem grande esse risco. Então, pessoas diabéticas têm que... tudo que eu falei de controle de alimentação, de exercício e tal, em alguém que é diabético, ele tem que ter isso daí redobrado.
Diabetes tem que ter um controle muito grande para evitar de se desenvolver alguma doença, né? Chega perto de metade das pessoas de todas as pessoas que têm diabetes, terem algum problema cardiovascular, tipo uma obstrução pequena que seja nas coronárias ou nas artérias do cérebro ou em qualquer outro ponto do corpo, né? Então tem uma relação muito importante. E o diabetes ele é particularmente difícil de controlar, diferente de colesterol e hipertensão, porque está intimamente ligado, mesmo realmente ligado com a alimentação. Se a pessoa não tem uma alimentação adequada, no caso do diabetes, é muito difícil o controle. Ok, apesar dos conselhos já terem sido muitos, né, Dr. Mário, eu gostaria que, utilizando a sua câmera, deixasse um conselho para quem está nos assistindo com relação ao tema de hoje. Eu queria muito poder resumir tudo numa frase, né? Mas eu diria o seguinte: tente levar uma vida saudável, se alimentando bem. Alimentando bem não significa comer muito, não, que todo mundo entende. Mas comer com pouca gordura, diminuir ao máximo o carboidrato, né? Junto com isso, fazer uma atividade física regular, tá? E se você é uma pessoa que se identificou, que você tem esses fatores de risco, convém fazer uma consulta com o médico. Eu não estou dizendo que tem que ir no cardiologista, mas vai olhar a sua pressão, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Olha a sua pressão, dose seu colesterol, sua glicose. Para você saber que tem alguma coisa, você vai ter que acabar fazendo algum exame. Então, se você se encaixou nesse perfil aí, está um pouquinho acima do peso, né? Ou tem alguém na família que teve algum problema, dá uma passadinha no médico, faz um check-up. É sempre bom, né? Sempre bom. Isso vai trazer, sempre vai trazer algum benefício. Ok, agradecemos muito mais uma vez a sua presença no Conect Conect Saúde. É um prazer estar aqui, sempre que você precisar, vou ter o maior prazer de estar aqui, fico muito feliz, né? Nós que ficamos. E te dou parabéns pela audiência aí, cada vez maior aí, né? Obrigado pela presença, nós estamos muito satisfeitos. Gostaria de agradecer a você que esteve conosco em mais esses momentos pelo Conect Saúde, agradecer a presença dos nossos convidados hoje aqui nos nossos estúdios, Letícia e o Marco Aurélio Tavares. Um grande abraço para você, estamos em reprise aos sábados às 15h30 e às terças-feiras às 18 horas. Até lá!